Olá, aluno! Seja muito bem-vindo. Espero que esteja tudo bem com você. E no vídeo de hoje, irei resolver as atividades de Química da semana 4 do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do Ensino Médio, volume 6, que traz como tema Equilíbrio ácido e base. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. Se inscreva e também ative o sininho, assim vai saber quando tem novidades no canal. Registre nos comentários a sua gratidão ou a dúvida, caso você esteja durante a aula. Também compartilhe com seus amigos e colegas os vídeos. E para o melhor entendimento do conteúdo das atividades dessa semana, peço que assista a aula 6, que é sobre o tema Equilíbrio ácido e base. Vamos então a um lembrete sobre o conteúdo da semana. Sabemos que a água se auto-ioniza, assim como acontece com todas as ionizações, também a água é reversível e vai atingir um equilíbrio químico, que é denominado equilíbrio iônico da água, em que teremos a constante de ionização, que é igual a produto das concentrações de H+, ou H-, dividido aí pela concentração de água. Uma vez que essa concentração aqui equivale a 1, então ela vai fazer parte da constante, ficando aí o produto iônico da água somente com o produto aí das concentrações dos produtos. O produto iônico da água a 25 graus, ele vale 10 elevado a menos 14 mols por litro. E logo, as concentrações de H+ e OH- é igual a 10 elevado a menos 14. As soluções em que a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, elas serão características neutras. Já nas soluções em que a concentração de H+ é maior do que a de OH-, terão características ácidas. E nas soluções em que a concentração de H+ é menor que a de OH-, terão características básicas ou também chamadas de alcalinas. Quanto aos conceitos de pH e pOH, em soluções neutras, temos que o pH e o pOH, que é o potencial hidrogeniônico, igual ao potencial hidroxiliônico, é igual a 7, por isso elas são neutras. Em soluções ácidas, teremos pH menor que 7, ou seja, o potencial hidrogeniônico é menor que 7, e o potencial hidroxiliônico é maior que 7. Nas soluções básicas, teremos o pH maior que 7 e o pOH menor que 7. Lembrando aí que a soma de pH e pOH é igual a 14. Bom, vamos então à resolução das atividades. Se você tiver alguma dúvida no decorrer, registre nos comentários que irei ajudar. Para sobreviverem, os animais aquáticos apresentam limites de resistência em relação ao pH das águas em que habitam. Por exemplo, o pH de sobrevivência das conchas é de 5,5, dos camarões 5,8, dos caramujos 7 e dos paramécios 9. A seguir, analise e complete a tabela para soluções. Temos uma tabela onde nós temos 3 soluções dadas, A, B, C, o pH da primeira que é igual a 7 e a concentração de H+ igual a 1 vezes 10 elevado a menos 7. Foi dada as concentrações de H+ das soluções B e C, e de acordo com a informação e com os dados obtidos na tabela, pode-se dizer que sobreviverão nas soluções B e C, respectivamente. Vamos fazer algumas anotações para a gente não esquecer dos dados. As conchas sobrevivem em um pH em torno de 5,5, os camarões com pH 5,8, os caramujos 7 e os paramécios 9. Vamos analisar inicialmente a solução A. A solução A possui concentração de H+ igual a 10 elevado a menos 7. Logo, ela é neutra, pois quando a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, que é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 7, o meio é neutro. Então, para determinar o valor do pH, basta utilizar a expressão
concentração de H+, é igual a 10 elevado a menos o pH. Então, basta utilizar essa expressão. Substituindo os valores, temos que 1 vezes 10 elevado a menos 7 é igual a 10 elevado a menos pH. pH é igual a 7. Então, extraindo o logaritmo, chegamos a essa conclusão, que o pH é 7 e o pOH também é 7. Vamos, então, analisar a solução B. Ela possui concentração de H+, aqui primeiro a tabela, nós vamos precisar dela depois, né? Já está aqui. Na solução B, possui concentração de H+, menor do que 1 vezes 10 a 7, menos 7. Logo, ela é básica, pois, nesse caso, a concentração de H+, é menor que a de OH-. Para determinar o possível valor do pH, basta utilizar a expressão concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos pH. Vamos substituir esses valores, já que nós temos uma concentração básica, então as soluções básicas elas vão ter pH ou concentração de H+ de 10 elevado a menos 7 acima, né? Ou seja, são valores menores do que 10 elevado a menos 7, analisando aqui pela escala. Então, vamos pegar o valor de 10 elevado a 8 para ficar fácil o nosso cálculo. Então, vamos utilizar o valor de 10 elevado a 8, se a concentração de H+ é menor do que 10 elevado a menos 7. Então, substituindo, vamos encontrar um pH igual a 8, ou seja, pH acima de 7. Então, essa solução, ela vai ter pH maior que 7 e ela é uma solução básica. Da mesma forma, vamos analisar então a solução C, onde nós temos que a concentração de H+ é maior do que 1 vezes 10 elevado a 7. Pegar um lapisinho aqui, não quer escrever. Então, a concentração é maior do que 1 vezes 10 elevado a menos 7, logo ela é ácida, pois a concentração de H+ é maior do que a de OH-. Assim, o pH é. Então, vamos utilizar novamente a expressão. Concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos pH. Então, considerando se ela é maior do que 1,7, então valores maiores do que 1,7 nós vamos ter para a esquerda, onde nós vamos ter aqui as soluções ácidas. Então, vamos utilizar um valor de 10 elevado a menos 6 e substituir. Então, a concentração de H+ é 1 vezes 10 elevado a menos 6, igual a 10 elevado a menos pH, pH é igual a 6. Extraindo aí o logaritmo, nós temos que esse pH é abaixo de 7. Então, para pH abaixo de 7, nós temos solução ácida. Bom, então, observando nessa tabela, as soluções neutras, elas têm elas têm concentração de H+ igual a 10 elevado a menos 7 e de OH- também. Então, se a concentração de H+, ela vai aumentando, então nós temos aí a diminuição do pH. Se ela vai diminuindo, nós temos aí então um aumento de pH e tornando as soluções básicas. Então vamos agora verificar em quais dessas soluções esses seres sobreviverão. Então vamos lá, as conchas, elas sobrevivem em pH de 5,5. pH de 5,5, ele é abaixo de 7. Então, pH abaixo de 7, nós temos aí que a solução é ácida. Os camarões sobrevivem em pH de 5,8. pH de 5,8, nós temos aí que a solução é ácida. Já os caramujos sobrevivem em pH 7. Então, pH 7 é neutra. E os paramécios em pH 9. pH 9 é maior que 7,
nós teremos então solução básica. Bom, então nesse caso, respectivamente, nós vamos ter que os paramécios e as conchas vão ter aí nessa sequência de que eles poderão se sobreviver, ou seja, os paramécios em pH básico e as conchas em pH neutro, certo? Então, concluindo, os paramécios sobreviveriam nas soluções básicas, na solução básica, que seria a B, e as conchas na solução ácida, que seria a C. Atividade 2. O vinagre é uma substância muito utilizada como tempero em saladas. Sabe-se que uma amostra de vinagre apresentou um pH igual a 2. Isso corresponde a uma solução de ácido acético. Qual a concentração em mol por litro de íons H+, dessa solução de ácido acético? Vamos retirar aí os dados. Temos que o pH foi dado que é 2, sai da solução de ácido acético. Para calcular o pH, nós vamos usar a expressão concentração de H+ é igual a pH a 10 elevado a menos pH. Então, é só substituir. Temos que a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 2, uma vez que o pH foi dado que é 2. Então, 10 elevado a menos 2 é igual a 0,01 mols por litro. Então, a resposta da nossa atividade é letra B, certo? Atividade 3. Um jogador de futsal tomou 2 copos de água após o primeiro tempo de jogo. Em decorrência disso, 50 ml do seu suco gástrico com pH igual a 1 diluíram-se com 450 ml de água ingerida. O pH do suco gástrico diluído na solução resultante logo após a ingestão da água pelo jogador é. Então, o volume de suco gástrico, que nós vamos chamar aqui de VI, ou volume inicial, 50 ml, vamos transformar isso para litros. Para o pH igual a 1, a concentração de H+ é igual a 0,01 mol por litro. Isso provém da forma de pH igual a menos log de H+. O volume ingerido, nós vamos chamar de volume de água, que é igual a 400 ml, que foi dado na atividade, transformando para litros, 0,45 litros. Logo, o volume final será a soma do volume de suco gástrico com o volume de água ingerida, obtendo aí um volume final de meio litro. Podemos, então, calcular o pH após a ingestão da água, que é o que a atividade pede. Como ocorre a diluição do suco gástrico, nós temos que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Perdão. Vamos substituir a concentração pelo H+, para ficar mais fácil o nosso cálculo e já chegarmos aí na resposta do que nós estamos querendo. Então, só substituir os valores aí da concentração inicial vezes o volume inicial. Concentração final, nós vamos chamar simplesmente de H+, vezes o volume final, que é 0,5. Multiplicando e dividindo, vamos chegar aí na concentração de H+, de 0,01 mols por litro. Trabalhando aí a potência, 10 elevado a menos 2 mols por litro. Agora é só utilizar novamente a forma de pH e achar o resultado aí do pH. pH igual a menos log de H+, substituindo o valor da concentração de H+ pelo 10 elevado a menos 2, que foi o que nós calculamos aí na diluição do suco gástrico. Então, nós temos que o pH é 2, vezes log de 10, que é 1, 2 vezes 1, 2. pH igual a 2, então a resposta alternativa A, certo? A necessidade de água tem tornado cada vez mais importante a reutilização planejada desse recurso. Entretanto, os processos de tratamento de águas para seu reaproveitamento nem sempre as tornam potáveis, o que leva a restrições em sua utilização. Assim, dentre os possíveis empregos para a denominada água de reuso, recomenda-se o uso doméstico para preparo de alimentos, o uso em laboratórios para a produção de fármacos, o abastecimento de reservatórios e mananciais,
uso individual para banho e higiene pessoal, o uso urbano para lavagem de ruas e áreas públicas. Como aparece no enunciado, nem sempre essa água torna potável. Dessa forma, ela não serve para ser usada em nenhum dos itens empregados na letra A, B, C e D. Logo, a água de reuso pode ser usada para tarefas que não existe água potável, como que foi dito na letra E, uso urbano para lavagem de ruas e áreas públicas. Atividade 5. O suco extraído de repolho roxo pode ser utilizado como indicador do caráter ácido, que tem pH entre 0 e 7, ou básico, que tem pH entre 7 e 14, de diferentes soluções. Misturando-se um pouco de suco de repolho e da solução à mistura para apresentar diferentes cores, segundo sua natureza ácida ou básica, de acordo com a escala abaixo. Então, temos uma escala de pH de 1 até 14, de acordo com o pH, apresenta coloração diferentes aí na presença do suco de repolho roxo, que é um indicador de ácido base. Algumas soluções foram testadas com esse indicador, produzindo os seguintes resultados. A solução 1 de amoníaco apresentou cor verde, a solução 2 leite de magnésio apresentou cor azul, a solução 3 vinagre apresentou cor vermelho, e a solução 4 de leite de vaca apresentou cor rosa. De acordo com esses resultados, as soluções 1, 2, 3 e 4 têm caráter respectivamente. Então, vamos analisar. Sabemos que na escala de pH, com pH 7, as soluções são consideradas caráter neutro. Com pH abaixo de 7, as soluções são caráter ácido. Com pH acima de 7, caráter básico. Então, o resultado do material 1, que é o amoníaco, deu coloração verde, então, essa solução ela é básica. Leite de vaca deu coloração azul. Então, coloração azul está em pH entre 9 e 11, então é básico. O vinagre apresentou coloração vermelho. Vermelho tem pH entre 1 e 3,5 aproximadamente. Então, solução ácida, ou caráter ácido. E o leite de vaca apresentou coloração rosa, entre 3,5 até 6,5 aproximadamente. Então, caráter ácido. Então, na sequência, básico, básico, ácido, ácido, nós temos aí a letra E. Com a sua aprendizagem, peço que clique no joinha e registre nos comentários a sua gratidão ou dúvida e compartilhe com seus amigos os vídeos. Chegou o momento que eu gosto muito, que é o meu grande abraço hoje para a Rian, para a Nádia, para o Worldly Mercenário, para a Isabela Fernandes, José de Arimateia. Em seu comentário ele disse: muito obrigado, sou professor de Química e gosto muito de suas aulas, compartilho os seus vídeos explicativos para os meus alunos e parabéns para você, você é nota 10. Então, professor, muito obrigada, grande abraço para você, para os seus alunos e todos aí da sua escola. E para você que assistiu a aula até esse momento, meu grande abraço vai para você também. Te espero na próxima aula.